Olá a todos, todas e todes. Vamos então conhecer um pouco da história desse nosso jogo, fazendo uma viagem por cantos do nosso planeta e chegando até o Brasil, voltando à nossa terra, ao som do maracá, porque nós aqui no Brasil começamos com os povos originários e num certo momento chega aqui o xadrez. Então vou passar para vocês a apresentação que vocês irão receber. Nós mandamos um vídeo que conta a história, uma das lendas mais aceitas de ser a lenda do xadrez. E agora, um pouco mais de história sobre o xadrez. A origem do xadrez não é conhecida com precisão e existem várias teorias e lendas sobre o assunto. É no noroeste da Índia que se encontram as primeiras fontes arqueológicas reconhecidas como verdadeiras. Aproximadamente no ano de 500 de nossa era, nasce o chaturanga, em sânscrito, o jogo dos 4 membros, que acredita-se ser o ancestral do xadrez. Participavam do jogo 4 jogadores e o movimento das peças eram definidas através de um dado. Aí tem o desenho da chaturanga com as peças no canto esquerdo em rosa, canto esquerdo superior, o canto esquerdo inferior em pretas, o canto direito inferior amarelas e o canto direito superior em verde. Chaturanga é um adjetivo que consiste em 2 palavras. Chatur significa 4 e significa membro, e tem o significado literal de 4 membros. Aí conta, nessa nossa apresentação, a lenda de Cessa, que eu vou falar para vocês irem lá no vídeo que nós postamos para escutar sobre essa lenda. E vamos falar da trajetória do xadrez. Então temos aí um mapa mundi, e um mapa mundi que destaca a Ásia, a Europa, América do Norte, América Central, África, América do Sul, Índia e Oceania. E aí ele está falando, após a evolução nas antigas origens persas e indianas, aproximadamente 570 d.C., o xadrez é levado para a África e a Europa pelos seus conquistadores árabes. A forma atual do jogo surgiu no sudoeste da Europa, na segunda metade do século XV, durante o Renascimento. Acredita-se que o jogo tenha chegado no Brasil em 1500, sendo trazido pelos portugueses. E algumas imagens, algumas obras de arte. A morte do rei, que é o significado da expressão checkmate, de origem persa. O cavalo e o peão, que mantiveram-se inalteradas ao longo dos séculos. A infantaria da antiguidade, que serviu de modelo para a criação dos peões. Do elefante, o alfil, ao bispo. O conselheiro do rei, que foi substituído pela rainha, aqui no texto, que em português nós a chamamos de dama. O carro de combate, que daria origem às torres. E quando falamos de história, falamos de pessoas. Então, quem foram as pessoas que fizeram a história desse nosso querido jogo? Então, nós contamos a história do xadrez, começando a falar de Paul Morphy. O americano foi o melhor jogador do século XIX, nasceu em 1837 em New Orleans, foi apresentado aos melhores jogadores de sua época e venceu todos. Também venceu todos os torneios que participou. William Stantz nasceu em 18 de maio de 36 em Praga, considerado o primeiro campeão mundial em 1866. Adaptou uma abordagem científica ao estudo do jogo, formulando as suas teorias em termos científicos. Stantz criou um novo pensamento enxadrístico que somente os jogadores de elite compreendiam. É reconhecido como o pai do xadrez moderno. Morreu na pobreza em 1900. José Raul Capablanca. Capablanca, aos 4 anos de idade, jogando com seu pai, corrigindo um erro, na foto. Depois uma foto dele com a mão no queixo, de frente para um tabuleiro de xadrez. Nasceu em Havana, José Raul Capablanca, em 19 de novembro de 88. Terceiro campeão mundial. Deixou os estudos
para ser ministro das Relações Exteriores de Cuba. Sua função era apenas se dedicar ao xadrez e promover a boa imagem de seu país. Considerado uma máquina de jogar xadrez imbatível, assombrou o mundo ao perder o título mundial em 1927 para o russo Alekhine. Com sua morte em 1942, o povo cubano enterrou seu herói nacional com honras de Estado. Alexander Alekhine nasceu em Moscou em 1 de novembro de 1892. É o quarto campeão mundial, conhecido pelo seu estilo marcadamente atacante. Manteve o título mundial durante 17 anos. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, foi viver em Portugal, onde teria sérios problemas para sobreviver com o xadrez numa Europa em guerra. Alekhine foi o único campeão mundial a reter o título até a sua morte. Bob Fischer. Temos duas fotos do Bob Fischer. Robert James Fish foi o 11º campeão mundial em 1972, norte-americano, de origem e naturalizado islandês em 2005. Em 1972, disputou o título mundial contra o russo Boris Spassky. Em plena Guerra Fria, desafiou a máquina russa de jogar xadrez e venceu. Suas contribuições ao xadrez são tidas como brilhantes. Numa eleição em que participaram somente grandes mestres, foi considerado o melhor jogador de xadrez do século. Garry Kasparov, para muitos, é o maior jogador de xadrez da história do xadrez, também com duas fotos. Foi o 13º campeão mundial em 1985. É considerado por muitos o maior enxadrista de todos os tempos. Em fevereiro de 96, joga com o computador de xadrez da IBM Deep Blue, ganhando com 3 vitórias e 2 empates. Perde no ano seguinte para a nova versão do Deep Blue. Em 2005, anunciou sua aposentadoria ainda no topo, mas retornou em 2017. Magnus Carlsen, atual campeão mundial. Título conquistado pela primeira vez em 2013. Aos 15 anos foi o mais jovem enxadrista a ultrapassar o rating de 2.600 de elo. Hoje, aos 30 anos, e com um estilo de jogo tão preciso quanto abrangente, acumula cada vez mais recordes e figura no topo do ranking com um rating de 2.863 de elo. Judith Polgar e Susan Polgar. Judith, considerada a melhor jogadora de xadrez de todos os tempos, bateu o recorde de Bob Fischer ao tornar-se a mais jovem grande mestre da história aos 15 anos de idade. A Susan Polgar, sua irmã, foi a terceira mulher a receber o título de grande mestre. Em julho de 1984, aos 15 anos de idade, seu rating colocava-a como a melhor enxadrista mulher no mundo. E agora vamos aos brasileiros e a história do xadrez no Brasil. Henrique Costa Meckin, considerado o maior jogador de xadrez da história do Brasil, nasceu em 23 de janeiro de 1952, na cidade de Santa Cruz do Sul. É o maior jogador de xadrez brasileiro de todos os tempos. Teve seu auge no ano de 1977, quando chegou a ser o terceiro melhor jogador do mundo, superado apenas por Anatoly Karpov e Vitor Korchnoi. Atualmente vive na cidade de Taubaté, interior paulista. Desses citados, a Susan Polgar e o Garry Kasparov estiveram no Brasil, no seminário de xadrez em 2011. E foi uma grande honra conhecê-los. E aí seguimos com os nomes, os grandes mestres brasileiros de xadrez. No Brasil são 14. Henrique Meckin, conhecido como Mequinho, grande mestre Jaime Sunier Neto, grande mestre Gilberto Milos, grande mestre Darcy Lima, hoje presidente da Confederação Brasileira de Xadrez, CBX, grande mestre Giovanni Vescovi, grande mestre Rafael Leitão, grande mestre Alexandre Fier, grande mestre André Diamante, grande mestre Felipe Eudebes, grande mestre Krikor Mkhitaryan, grande mestre Everaldo Matsura, grande mestre Evandro Barbosa, grande mestre Evandro Santiago, grande mestre Luiz Paulo Suppi. Eu tive a alegria e a honra de conhecer
todos os nossos grandes mestres brasileiros nas jornadas, nas minhas caminhadas com o xadrez. A força feminina brasileira. Então temos a mestre FIDE e mestre feminina internacional, né, WIM Juliana Teral, a WIM, que é mestre internacional feminina, Vanessa Feliciano, a WMF, mestre FIDE Woman, Júlia Alboredo, e a grande mestre internacional, Katie Liberato. A Vanessa Feliciano havia abandonado os tabuleiros, temos aí esperança de que ela volte. Eu também tenho a alegria de conhecer essas 4 grandes jogadoras do Brasil. E gostaria de agradecer essa produção desse material, foi feita pelo professor Egno e a professora Eugênia, a original em 2010, com revisão do professor André Massaro Oliveira. Os nossos agradecimentos aos professores que colaboraram com suas ideias nesse trabalho e também por terem escolhido a profissão de ensinar xadrez às futuras gerações. Espero que tenham gostado e aprendido aí um pouco mais sobre a história do nosso xadrez. Um forte abraço.